fala o presbítero Leandro Pipoli. E neste vídeo nós vamos entrar na lição cujo assunto é os dons de poder. A lição 4, né, da revista da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo nos diz assim desta lição: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, e depois do versículo 9 ao versículo de número 11. Então vamos fazer a leitura. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A nossa introdução, meus irmãos, nós percebemos da seguinte maneira, que o ministério de Jesus Cristo, aqui nesta terra, ele se deu com grande poder. Jesus Cristo ele fazia maravilhas no meio dos povos, né? No meio das pessoas que estavam cercando Jesus Cristo. E com isso ele demonstrava o poder de Deus para o povo e pregava também a palavra de Deus e ensinava também o povo. E esse ministério ele continua com a igreja de Jesus Cristo. É o nosso dever e a nossa obrigação de também levar esta palavra com grande poder, com demonstração de poder. Foi o que Paulo ele disse aqui em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 e 5. A minha pregação não consiste em palavras persuasivas. Lógico, nós devemos entender que nós devemos estudar, adquirir o conhecimento, mas na ministração da palavra tem que estar com unção e grande poder, demonstração de poder de Deus, né? Para que as pessoas consigam enxergar, possam ver o operar de Deus no meio do seu povo. E esses dons, os dons de poder, que nós vamos especificar eles com o andamento da lição, nós veremos que ele é de grande necessidade para a igreja na atualidade. Embora nós vemos muito pouco hoje em dia, aí vem a pergunta em nossa mente: mas por que não se vê tantas maravilhas em nosso meio? Agora eu pergunto: Deus mudou? O Senhor Jesus Cristo mudou? De maneira alguma, né? Muitas das vezes é nós, né? Nós que mudamos. Então nós devemos buscar cada vez mais adquirir o conhecimento bíblico sobre esse assunto, né? E buscar da parte de Deus esses dons de poder, né? E nós vamos especificar quais são esses dons de poder. Quando nós falamos dos dons de poder, nós falamos do dom da fé, os dons de curar e os dons de maravilhas. São 3 dons, né? Que é as classificações dos dons espirituais que nós aprendemos em outras lições. Agora, nós vamos aprender um pouco sobre o dom da fé. É o primeiro dom que nós vamos aprender. E aqui nos diz na leitura da seguinte maneira: o significado de fé, não há outra explicação melhor ou outro significado melhor do que se encontra em Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então olha só que maravilha a fé, né? Ela é baseada em um fundamento, algo que está bem firme, bem fixado,
Isso é fé. Então a fé é aquilo que está bem fixado, um relacionamento fixado, uma confiança daquilo e a prova das coisas que não se veem. Para nós entender um pouco sobre este dom da fé, é preciso a gente fazer uma pequena distinção sobre fé. Porque quando a Bíblia fala sobre o assunto de fé, o contexto vai definir, né, o que significa aquela palavra fé. Se a fé é uma fé salvífica, se a fé é como um dom, né, ou simplesmente uma fé no sentido de confiança, de lealdade, de fidelidade. Voltando para o assunto de fé, a fé como uma confiança, né, que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, que fala aí dos heróis da fé, né? Nós vemos que pela fé nós entendemos, olha só, o versículo de número 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Olha só que coisa maravilhosa, que pela fé então nós entendemos essas coisas. E também no versículo 4 nos diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então pela fé nós entendemos, pela fé nós obedecemos e sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, que está no versículo de número 6 do capítulo 11 de Hebreus. O versículo 7, pela fé, Noé, né, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, né? Olha só, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E ele foi divinamente avisado, né? Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Temeu, é o que diz a palavra de Deus. Então, pela fé também nós tememos a Deus, né? O temor a Deus que é importante, né? O versículo 11 nos diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então pela fé também nós obedecemos. E assim vai continuando, né, essa leitura. O versículo 20 nos diz da seguinte maneira: pela fé Isaac abençoou Jacó, né? A fé também nos faz abençoar as pessoas. Esse é o contexto da fé, a fé de confiar em Deus, de ter um relacionamento com Deus. O versículo 24 nos diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, meus irmãos, a fé também nos traz renúncia. Quando nós temos fé, temos confiança em Deus, nós renunciamos às coisas do mundo, às coisas que se aprende com as coisas dessa terra. A gente renunciamos essas coisas. É pela fé que nós fazemos isso, porque nós temos confiança em Deus. Pela fé também ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, né? Então esses versículos que nós acabamos de ler, ele fala sobre a fé confiante em Deus, aquela fé que nós confiamos, temos uma lealdade com o Senhor, nós sabemos que Deus vai operar maravilhas em nossa vida. E a fé, meus irmãos, é uma coisa extraordinária. Então vejam só, irmãos, aqui no versículo 33 nos diz da seguinte maneira: e os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Então a fé nos faz alcançar também as promessas de Deus. O versículo 34 nos diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Que coisa linda! Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Isso é a fé. A fé nos faz fazer tudo isso, meus irmãos, porque nós confiamos num Deus que é todo poderoso. Mas não fica só nisso. O versículo 36:
E outros experimentaram escárnios e açoite e até cadeias e prisões. Então, pela fé nós alcançamos vitória, pela fé apagamos a força do fogo, pela fé colocamos o exército inimigo em fuga. Isso pela fé. Mas também, irmãos, pela mesma fé, nós experimentamos escárnio, açoites, até cadeias e prisões. Por quê? Porque nós temos a fé confiante em Deus. Nós temos fé que Deus nos livra do perigo. Mas temos a fé também, se Deus não nos livrar, nós alcançamos vitória em Deus nos céus. Isso é a fé. A fé nos faz passar por tudo isso. Olha só o versículo 37. Pela mesma fé, meus irmãos, eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Alguns pela fé foram livres do fio da espada. Mas outros pela mesma fé morreram ao fio da espada. Por que não negar a fé, confiança em Deus? E hoje, por pouco, muita gente nega a fé, né? Por muito pouco, estamos negando a fé. Essa que nós acabamos de ler é a fé confiante em Deus. Temos que ter essa fé. Fé confiante. Mas também, meus irmãos, nós vemos aqui também em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 22, nos fala assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito, esta fé aqui, no qual nós acabamos de ler no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, é a fé de fidelidade para com Deus, ser fiel a Deus. Então pode ver que pelo contexto, meus irmãos, nós vamos distinguir um pouco sobre fé, né? Sobre fé. Vamos ver um outro versículo também aqui na palavra de Deus. Olha só, uma coisa bem importante também para nós. No mesmo livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 23, nos diz assim: mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Agora que já nesse contexto, a fé aqui é outro tipo de fé. A fé como uma doutrina bíblica. A fé como uma palavra de Deus. No qual aqui o versículo fala de Paulo, que Paulo ele tentou destruir aquela fé, tentou destruir aquele contexto entre os irmãos que estavam pregando o evangelho, agora estava anunciando a fé. Como que se anuncia a fé? Pregando a palavra de Deus. É assim que se anuncia a fé. Então, em alguns contextos, a fé vai ser o corpo doutrinário, né? Da nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, o credo, né? Então, nesse contexto aqui, a fé ela já tem um outro significado. Também nós podemos observar aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, esta fé no qual nós falamos é a fé salvífica. Aquela fé que nós temos ela, que Deus nos concede ela, para nós alcançarmos a salvação. Que mediante a palavra ela é anunciada e nós acreditamos naquela palavra, nós temos fé naquela palavra. Deus coloca essa fé em nossos corações e assim nós alcançamos a salvação. Esta fé é a fé salvífica. Então, em vários contextos bíblicos, né, nós possamos compreender em determinado versículo
O contexto vai nos dizer o significado desta fé. Se é aquela fé confiante, se é uma fé de lealdade, se é a fé salvífica, ou também se é o dom da fé, que é o nosso tema que nós vamos estudar aqui. Diferenciando isso, distinguindo esses tipos de fé, então agora nós vamos para o assunto, a fé como um dom. Esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade específica. O que isso quer dizer? Então vamos citar alguns exemplos disso, né? Quando nós vimos Moisés, aqui na passagem de Êxodo, capítulo 14, o povo ele saiu do Egito e Faraó mandou o seu exército atrás. E o povo, em um determinado momento, ele ficou encurralado. O Mar Vermelho à frente, montanhas dos lados e o exército chegando. E olha só as palavras de Moisés. Vamos ler. Não temas, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então Moisés, pela fé, ele conseguiu enxergar o livramento da parte de Deus. Isto é um dom da fé. Que coisa maravilhosa, né? Essa fé, esse dom que nós devemos buscar ele com Deus. Isso vem do Espírito Santo como um dom, como uma manifestação da parte do Senhor. Paulo, quando ele estava prisioneiro, estavam levando ele para Roma, havia tempestade por vários dias, e chegou um momento que aquele navio já ia afundar. Os soldados já queriam matar os prisioneiros, no qual Paulo era um deles. Uns queriam fugir, aquele desespero. Aí Paulo se levanta e vai até o centurião e diz da seguinte maneira: olha só, nenhum de nós vamos se perder, nenhum de nós vamos morrer, todos chegaremos à praia com vida. Os que sabem nadar vão pular primeiro, e depois os que não sabem vão se agarrando nos escombros. Que coisa maravilhosa, né? E a recomendação de Paulo fala assim: olha, comei, se animai. Esta fé que contagia, esta fé, esse dom da fé, que a pessoa consegue enxergar o livramento da parte de Deus. É uma fé como um dom, aquela convicção da parte de Deus que algo vai acontecer. E isso, meus irmãos, como um dom, a fé como um dom, não é um otimismo. Tem pessoas que são muito otimistas. Você chama ela para fazer alguma coisa, vamos, vai dar certo. Não, não é isso. É uma manifestação do Espírito Santo, que o Espírito Santo concede para a pessoa, e ela, com este dom, ela tem a plena certeza, a plena convicção que Deus vai dar o livramento ou que algo vai acontecer. Isso é o dom da fé. Agora vamos para os dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural, né? Vai curar várias enfermidades, né? Vai depender da forma que a pessoa vai interpretar, né? Porque dons de curar está no plural. Alguns entendem, né? Por estar no plural, algumas pessoas recebem este dom para curar determinadas classes de enfermidades, né? Outros acreditam que por estar no plural vai ser... Mas o importante é nós sabermos que Deus cura qualquer tipo de enfermidade, né? Então nós vemos que Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade.
sabedoria e no momento certo. Quando nós falamos sobre cura, a Bíblia ela nos ensina, né? Claramente que nós devemos orar pelos enfermos. Isso é bíblico. Está alguém entre vós enfermos, né? Procure os presbíteros, vai orar, vai ungir, né? E a oração da fé vai curar. Quando algum irmão está enfermo, ele vai lá na frente, pede oração para a igreja está orando, os irmãos se levantam em oração, vão orar, né? Isso é bíblico. Porque a Bíblia nos diz que esses sinais seguirão aos que creem. Então nós oramos, nós cremos e esses sinais vão se seguindo. Vão seguindo a pessoa que está crendo e Deus vai operando a cura no meio do teu povo. Mas só que como um dom, né, a pessoa, ela orando, ela recebendo este dom da cura, é o que vai manifestar nela, na pessoa, a pessoa vai orar e instantaneamente a pessoa ela é curada. Que coisa maravilhosa, né? E quando nós falamos de cura, meus irmãos, a cura, ela está muito relacionada com a nossa redenção, com a obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo ele veio a esta terra, começou o seu ministério, ele operou muitas curas, muitas, né? Como nós vemos em Mateus capítulo 4 e o versículo 23, vamos ler na palavra do Senhor, que é importante, irmãos. Embora a nossa lição aqui é baseada na revista, aqui, né? Tem os assuntos da revista, mas a base é bíblica, né? A base é bíblica. Então nós temos que ir na palavra de Deus. Mateus capítulo 4 e o versículo 23 nos diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Então, o ministério de Jesus Cristo, ele foi marcado pelas curas divinas. Então, Jesus ele fazia muitos milagres de cura. Vamos ver outro versículo. Marcos capítulo 6 e o versículo 56. Jesus operava muitas curas, irmãos. Marcos capítulo de número 6 e o versículo 56 nos diz assim: E onde quer que entrava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogaram-lhe que o deixasse tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que lhe tocavam saravam. Então as pessoas, elas queriam, clamavam para tocar na orla das vestes de Jesus Cristo, para eles receberem a cura. Isso nós baseamos, meus irmãos, em Malaquias capítulo 4 e o versículo 2 nos diz assim: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevado. Né? A salvação aqui também ela pode nos trazer o significado de cura, debaixo das suas asas. Então as pessoas pegavam, elas sabiam que Jesus Cristo ia vir com um grande ministério de cura, e muitos creram que Cristo ele era o Messias. Então o ministério de Cristo foi marcado pela cura, né? Isaías, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa maravilhosa, né? Isso é muito maravilhoso para nós, viu, irmãos? Vamos aqui, Mateus capítulo 11, e o versículo 2. Os irmãos vão pegando esses versículos, vão conferindo na palavra do Senhor.
e a cura era a marca do Messias. Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 5. Olha só que passagem maravilhosa, viu, irmãos? Aqui vai demonstrar para nós que o ministério de Jesus Cristo, através da cura, as pessoas iam reconhecer que Jesus realmente ele era o Messias, ou é o Messias. Então vamos ler Mateus capítulo 11 e o versículo 2 ao versículo de número 5. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouviste e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Então o ministério de Jesus Cristo era marcado pelas curas divinas. Assim estava demonstrando que ele é o Messias que havia de vir. E nós continuamos com esse ministério de pregar o Evangelho com grande poder. E o Espírito Santo ele vai manifestando esses dons sobre a igreja. Tanto para nós que somos evangélicos, que cremos na palavra, quanto os de fora. Os de fora vão enxergar, vão ver essas maravilhas, essas curas, essa operação e o poder de Deus e vão crer no Evangelho. E nós, irmãos, nós pregamos o Evangelho e as curas são manifestadas através do dom do Espírito Santo. E não ao contrário, nós não devemos esperar a manifestação de cura para pregar o Evangelho. Mas nós pregamos o Evangelho e as manifestações vão acontecendo aí na vida da igreja. E quando nós falamos aqui também, um ponto muito importante para nós é sobre a redenção, né? Ainda aguardamos a redenção do nosso próprio corpo, né? Aí os irmãos podem perguntar, né? Mas tem irmãos que não são curados, tem irmãos que sofrem e chegam a falecer devido a alguma enfermidade. Sim, isso acontece, realmente isso acontece. Nós vemos o profeta Eliseu, ele morreu devido a uma enfermidade que ele tinha, né? E aquela enfermidade o levou à morte. Sim, mas uma coisa é importante para nós, né? Olha só, vamos ler na palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 23. Então vamos lá, Romanos capítulo 8 e o versículo 23 nos diz assim. Vamos começar no versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, meus amados irmãos, a redenção do nosso corpo nós aguardamos ela ainda. E quando Jesus Cristo vinha arrebatar a igreja, aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Essa é a redenção do nosso corpo. Embora hoje muitos morrem de enfermidade, mas vai chegar um dia da redenção em que ela será completa, na onde a enfermidade não vai mais atingir, né, esse corpo que agora, depois do arrebatamento da igreja, vai estar um corpo glorificado. Vamos ler então, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
E o versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos ser santos no espírito, na alma e também no corpo, porque esse corpo ainda está aguardando ainda esta redenção completa ainda, né? Que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo 53 e o 54, nos diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A redenção completa vai ser naquele dia. Se hoje, porventura, tem uma enfermidade e o Senhor não a quiser curar, e nós não devemos a questionar por quê ou por que não, porque a nossa redenção completa vai estar com Cristo lá naquele dia. Naquele dia nós vamos dizer: tragada foi a morte. Glória a Deus, né, meus irmãos? Então vamos avançar aqui na nossa revista. Quando os dons de cura são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. O Senhor, ele tem poder, ele pode, se for na vontade e no querer de Deus. Os dons de operação de maravilhas. Os dons de operação de maravilha, este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis, né? O dom de maravilhas é isso, né? Vai fazer coisas extraordinárias, coisas que o homem não imagina que pode acontecer. Isso acontece. Um exemplo disso, um exemplo bíblico, através de Jesus Cristo. Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Isto é um dom de maravilhas. Quando Jesus Cristo disse para o vento se calar, o mar se acalmar, isso de imediato aconteceu. É a operação do dom de maravilha. É tudo que é aquilo que é extraordinário. Nós sabemos que os dons de cura são algo também extraordinário. Mas os dons de maravilhas é tudo aquilo que é extraordinário, exceto os dons de cura, né? Que é o outro tipo de dom, né? O Pai Celeste deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e grande graça, né? Para Deus nada é impossível, né, meus irmãos? E o nosso Deus, ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua operando. Nós devemos buscar mais da parte de Deus, meus irmãos. Os dons espirituais que o Senhor vai usar conforme Ele quer. A nossa obrigação, o nosso dever é buscar, se aproximar, se relacionar com Deus. E Deus vai fazendo essas operações. Tem um ponto aqui na nossa revista que nos diz assim: as distorções do uso dos dons de curar e de operações de maravilhas, né? Tem pessoas que acham
porque ela tem um determinado dom, ela é dona desse dom. Não, irmãos, não é assim que funciona. Quem vai operar os dons de curar e as maravilhas são Deus. É Deus que opera todas essas coisas, né? É Deus, através da tua palavra, o crente prega e o Senhor lhe dá este dom aí, e Deus vai operando, né? Ele vai curando os enfermos e vai operando maravilhas. Então, meus irmãos, o crente, que ele tem um dom, seja de curar, ou seja o dom de maravilhas, ele não deve ser visto pela igreja como um ídolo. Hoje, infelizmente, as pessoas começam a idolatrar essas pessoas que têm um determinado dom. E isso nós sabemos que é errado. Isso é muito errado. Não é porque Deus usou uma pessoa em um dom de cura, ela vai usar sempre. Quem vai operar é o Espírito Santo, é o Senhor que vai operar. Então nós sabemos disso, né? Tem pessoas que marcam dias, horas, né? Datas específicas, né? Venham para esse grande dia, que vai ser um dia de grande poder, que vai ser um dia de grande cura. Nós sabemos. E se o Senhor não quiser curar? E se o Senhor não quiser realizar através do dom do teu Espírito as curas divinas? Porque o dom é um dom que Deus dá para a pessoa para momentos específicos. Então vamos fazer a obra de Deus, irmãos, de maneira correta, com sinceridade. Porque quem opera é o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida através dessa lição, através desse estudo da palavra do Senhor. Se você sentiu da parte de Deus, recebeu algo da parte de Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que assim você vai achar os nossos vídeos com mais facilidade e assim você vai poder ouvir mais da palavra do Senhor. E não se esqueça, ore ao Senhor, não se esqueça, lembre-se sempre, fale com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês.